Porque, na verdade, Júlia, do que a gente, né, entende e interpreta aqui pela leitura da palavra, né? O Saul, ele tinha muita inveja de Davi, e Davi tinha muita unção. Então, todas as pessoas que ela tem essa unção, ela realmente foi cogitada, separada, nomeada, eleita, escolhida desde os altos céus para dar muitos frutos aqui nessa terra. Isso realmente vai mexer com muitas pessoas, que foi o caso, né? A gente vê aqui de Saul. O Saul, ele perdeu o espírito do Senhor, o ciúme, a inveja, né? A gente observa aqui a insegurança que ele tinha era muito grande e fez com que ele, então, viesse se aplacar daquela forma, né? Contra a Davi. Mas Davi, ele nunca se levantou contra Saul. E esse deve ser o maior posicionamento dos servos de Deus. Ainda que o exército se levante contra ti, vá diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e não ataque essa pessoa, né, no sentido de você pagar na mesma moeda ou pagar o mal com o mal. Não, pelo contrário, pague sempre o mal com o bem. Olá, queridos! Mais um podcast começando, mais um encontro, mais um dia que o Senhor preparou. Vamos estudar a sua palavra, essa palavra que é maravilhosa, é o alimento para o nosso corpo, é o pão celestial que Deus deixou para nós. E o capítulo de hoje vai ser uma refeição completa. Temos muitos ensinamentos para nós no capítulo de 1 Samuel 19. Já deixa sua Bíblia separada e aberta neste capítulo tão especial que vai dizer sobre Jonatas aplacando o ciúme de seu pai, aquele que o ciúme de Saul contra Davi. Veremos também Mical enganando o pai para poder salvar a Davi. Temos aqui 24 versículos e vai ser um estudo muito profundo. Temos muitos ensinamentos e instruções celestiais para aplicarmos no nosso dia a dia. E que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. E também quero cumprimentar os meus amigos que estão aqui comigo nos estúdios. Começo apresentando, dando aqui a vez às mulheres. Olha só que alegria que eu tenho de receber a pastora Mônica Terrigno. Pastora, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, um programa abençoado, edificante, que traz sempre um pão, como você bem colocou, né? Um pão vivo que desce do céu, muito fresquinho e certamente vai alimentar a sua vida, o seu espírito, a tua alma, o teu coração, vai deixar tudo bem quentinho, bem aquecido, assim como esse pão que está bem quentinho vai sair do forno já já. Exato. Muito obrigada, Júlia. A honra é toda nossa, pastora, em recebê-la mais uma vez. Inclusive portas abertas, tá, pastora? Volte quantas vezes a senhora quiser, para nós é uma alegria. E quem também está conosco aqui nos estúdios para poder contribuir bastante nesse estudo da palavra de Deus é ele, pastor Gregory Remy. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Júlia, muito obrigado. É um prazer, né, para estar mais uma vez, é a segunda vez, né? E a honra é estar com a serva de Deus, é uma grande honra. Sim, eu sempre vejo ela gravando, quando eu tô lá em cima, eu vejo ela gravando, às vezes eu fico olhando um pouquinho, assistindo, e é um prazer para estar, e eu já tô cumprimentando cada um que vai assistir também esse programa. E que Deus abençoe a vida de cada um, que Amém. Esse programa seja um programa abençoadíssimo, em nome de Jesus. Amém, mas pastor Gregory, fiquei sabendo que o senhor também fala francês. Dá uma saudação aqui para quem está assistindo, de repente até fala francês ou acha bonito, quer aprender essa língua, né? Dá uma palhinha. Une salutation spéciale à tout le monde, tous les invités et les abonnés de CJC, qui est CJC, et à notre pasteur Mônica et à Julia. Et je suis vraiment ravi et que la présence de Dieu s'y manifeste et dans ce programme, et je me sens vraiment ravi.
Gente, o que é isso? Espero que você de casa entendeu. Eu não entendi nada. Mas tenho certeza que foi uma palavra de bênção, né, Murilo? É de bênção. Uma palavra de bênção. E por falar em bênção, Obrigada, tá, pastor Gregory, pela palhinha aí desse ano francês. Fica de lição pra gente. Eu vou pedir a bênção hoje pra pastora Mônica para consagrar esse momento a Deus, porque a gente quer ensinar e que você crie esse hábito quando você for fazer a sua leitura da palavra. Convide o autor, convide o Espírito Santo. Pastora, pode ser com a senhora? Vamos lá. Amém. Querido Espírito Santo de Deus, nos colocamos aqui, meu Pai, por mais uma vez em Tua presença, para clamarmos, ó Pai, e pedir ao Senhor que venha se fazer presente hoje, amanhã, para todo sempre. Mas hoje é um dia também especial, Jesus, que nos colocamos aqui e te pedimos, coloca uma planta de oliveira em nossos lábios, de maneira tal, meu Pai, que possamos alimentar a todas estas pessoas que nos assistem agora. Pai querido e Pai amado, consagramos este programa ao Senhor. Tudo que é apresentado a Ti em oração é separado, é santificado, como este cenário, este lugar, meu Pai, a palavra que será ministrada, ela é santa, Deus, que possa santificar também aos nossos ouvintes, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora Mônica. E agora sim, podemos dar o pontapé inicial, começando aqui no versículo 1, que vai nos dizer assim, olha só, essa primeira parte é sobre Jonatas aplacando o ciúme que seu pai tem de Davi. E diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Já falamos sobre isso no programa anterior. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver. E tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os teus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá. Aqui a gente vê que Jonatas anunciou isso a Davi, e Davi voltou ali a estar próximo do rei Saul mais uma vez. Creio que com o pé atrás, porque já tinha tido experiências anteriores, onde viu a ira e a inveja que Saul estava da parte dele, porque as mulheres ali estavam cantando e declarando que Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Pastora Mônica, a gente pode dizer que seria inveja ou de repente somente a inveja? Teria outros fatores? Por que Saul estava tão obstinado a perseguir e a matar Davi? Porque, na verdade, Júlia, do que a gente entende e interpreta aqui pela leitura da palavra, né? O Saul, ele tinha muita inveja de Davi, Davi tinha muita unção. Então, todas as pessoas que ela tem essa unção, ela realmente foi cogitada, separada, nomeada, eleita, escolhida desde os altos céus para dar muitos frutos aqui nessa terra. Isso realmente vai mexer com muitas pessoas, que foi o caso, né? A gente vê aqui de Saul. O Saul, ele perdeu o Espírito do Senhor, o ciúme, a inveja, né? A gente observa aqui a insegurança que ele tinha era muito grande e fez com que ele, então, viesse se aplacar daquela forma, né? Contra a Davi. Mas Davi, ele nunca se levantou contra Saul. E esse deve ser o maior posicionamento dos servos de Deus. Ainda que o exército se levante contra ti, vá diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e não ataque essa pessoa, né? No sentido de você pagar na mesma moeda ou pagar o mal com o mal. Não, pelo contrário, pague sempre o mal com o bem. Davi nunca agiu de forma indiferente. Davi era um homem que nós sabemos que foi segundo o coração de Deus, né? Se tornou esse homem, apesar de ter cometido, passado por várias situações que levaram ele ao pecado, né? Pecou ali com Betseba, matou ali a Urias, né? Mas
mas nós sabemos que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, tudo isso foi tratando ali com, né, o próprio Saul, e a inveja, nós sabemos que é a podridão dos ossos. Com isso tudo, Saul foi ficando cada vez pior, até chegar ao ponto da gente ver ali que o próprio Davi precisa tocar uma harpa, tanger uma harpa, para que o espírito, né, da parte do próprio Senhor, mas viesse ser retirado ali dele, porque ele chegou a esse ponto, tudo por conta de muita inveja, ciúme, insegurança, enfim, tudo isso leva as pessoas a ficarem, né, cada vez pior em qualquer área da sua vida. É isso que acontece. Verdade, pastor. E quantos males, quantos crimes até não começaram com um sentimento que era desse tamanho. Foi crescendo. Mas encontrou lugar no coração, não foi retirada, essa semente foi criando raízes, foi crescendo, foi sendo alimentada e deu luz ao pecado. Então não começa do dia para a noite, né? A gente vira a página, lê o versículo seguinte e já acha que foi assim que Saul começou a sentir inveja, começou desse tamanho aqui. Mas até ele pensar em perseguir e matar Davi, leva tempo. Então, um alerta, quando vier um sentimento ruim, que você saiba colocar no lugar correto. Nós vimos, né, em capítulos anteriores, a Priscila esteve aqui e falou sobre essa inveja, que ela recebeu uma palavra de Deus e naquele mesmo dia veio uma aprovação aonde ela, e é muita humildade e coragem você reconhecer isso. É fácil reconhecer que está sendo invejado, mas que sentiu inveja é um passo de humildade muito grande. E ela falou que Deus já tinha dado a palavra. E ela conseguiu vencer aquela inveja e colocar no lugar correto. Então a inveja pode vir, a raiva pode vir, a tristeza pode vir, até a culpa pode vir. Mas se você souber colocar dentro da palavra, no lugar correto, né? A gente tem que saber administrar as nossas emoções e aí viver uma vida plena. Né, Controle Júlia? emocional total, pastora. E eu vejo também isso em Jonatas, porque, pelo contrário, ele poderia se enxergar como também... Davi tá querendo tomar o lugar de meu pai? Isso também significa tomar o meu lugar, porque eu sou o sucessor? Mas nós vemos que Jonatas tem uma amizade muito forte com Davi. E será que era uma amizade meramente política? Eram amigos de fato? E nós vemos, né, como ele tinha esse coração diferente, como ele se afeiçoava a Davi, como o texto diz, tinha essa amizade muito forte, ao ponto de se colocar entre o pai e o amigo, e ainda assim reconhecer que o pai estava errado. Você concorda, pastor Gregory? Eu concordo. E o Jonatas, vendo primeiramente que o Davi, ele estava no centro da vontade de Deus. Sim. O Davi, sendo da onde que ele veio lá dos matos, né? Como Sim. pastor de ovelha, e Deus vai fazendo ele crescer, até chegar depois da batalha, né, que ele venceu o Golias, e isso levantou aquela coisa no coração de Saul, o pai de Jonatas, mas o Jonatas não se deixou levar pelo sentimento ruim do pai dele, e reconhecendo que ali o Davi era homem de Deus, estava nos planos de Deus. E quando a pessoa está no plano de Deus, está no centro da vontade de Deus, ninguém toca nele. Ninguém toca na pessoa que está nos planos de Deus. As pessoas podem se levantar, o inimigo pode se levantar, Deus sempre vai usar as pessoas, até mesmo da própria casa da pessoa, para poder proteger o ungido de Deus. O Davi era ungido, o Davi já foi escolhido, então não tinha como o Davi perder essa batalha, nem diante de Saul, nem diante de qualquer um. E o Jonatas mostrou isso claramente, e o amor de Jonatas não era nada de hipocrisia, mas era um amor realmente genuíno, né? De verdade. E isso, para mim, eu acho uma coisa que nós temos até mesmo copiar isso, e muitas das vezes a gente vai na onda das pessoas. Por exemplo, fulano não falar com ciclano, eu também vou na mesma... A gente vai tomando as dores. Jonatas podia ter tomado as dores do pai ali, Podia, mas o Jonatas fez diferença. Eu tenho certeza que Deus abençoou ele por causa dessa ação da parte dele.
Sim, tanto que, spoiler, no capítulo seguinte, no 20, a gente vê sobre essa aliança. E Davi, anos e anos depois, nós vemos ele honrando esse pacto, honrando essa aliança que ele fez com Jonatas. E aí, pastora Mônica, uma pergunta interessante, né? Aliás, duas vertentes para nós identificarmos se ao nosso redor nós temos Jonatas, né? Amigos leais que de fato são um presente de Deus. E se nós somos Jonatas na vida de alguém, se nós somos aqueles amigos que se colocam na brecha, que intercedem, que se for preciso chamar atenção, assim como ele fez com o próprio Saul, se a gente é capaz, tem essa ousadia, e se nós nos colocamos na brecha, nós intercedemos, até espiritualmente falando. Então, é duas vertentes. Temos os Jonatas ao redor, e se será que somos os Jonatas também para alguém? Temos o Jonathan ao redor, existe. Graças a Deus existe Jonatas ao nosso redor, né? E ao nosso redor a gente sabe que vão haver pessoas também fiéis, fidedignas, verdadeiras. A gente não pode generalizar, né? Que todas as pessoas vão ter um coração maligno. Não. Uhum. Existem muitas pessoas que são verdadeiras, estão ali vivendo um propósito do Senhor e vão reconhecer também o propósito do Senhor na sua vida. E quando elas as reconhecem esse propósito, elas estão ali somando contigo, que foi o caso de Jonatas, né, para com Davi. Ele somou com Davi, ele foi, né, verdadeiro amigo. A Bíblia relata, né, que amigos mais chegados do que irmãos, né? Então a gente sabe que, pastora, mas como é que eu vou discernir essa verdadeira amizade, né, essa lealdade, essa fidelidade, o Espírito Santo que hoje nós carregamos dentro de nós, né? A terceira pessoa, ele jamais vai deixar você se confundir. Ele não nos deixa ficar confusos. Ele sempre vai nos dar todo o direcionamento. Olha, aquele sim é verdadeiro, porque o Espírito do Senhor, ele intercede por nós. Então, ele vai nos revelar o oculto e o escondido. Até se tiver alguma trama, alguma malignidade, alguma maldade, Júlia, eu interpreto que o Espírito de Deus, ele vai nos revelar, vai nos mostrar. Sim. Olha, tá do seu lado, mas não é tão amigo assim. Olha, tá contigo. Olha, tá dando sorriso, tapinha nas costas, mas olha, vigia, porque vai deixar ali uma deixa, uma brecha. Você vê que Saul, ele apontava, né, para que Davi interpretasse que ele não era amado por Saul, mas amado pelo seu filho Jonathan. Exatamente. Era um verdadeiro amor, um carinho muito grande e uma amizade bonita, porque entra também aquela coisa o homem do machismo. Não, é muito amigo, muito chegado, mas isso existe. As verdadeiras amizades são assim, né? Elas são criadas desde os céus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza também, pastora, porque Deus revela, mas a gente não pode também apagar o Espírito, né? Porque tem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas falam, não, mas ele é meu amigo, mas é desde a infância. É isso. Ou no caso de Saul, é meu sogro, como assim, não é verdade? Mas ele ali estava atento aos sinais e também estava dando ouvidos a Jonatas, que estava ali sinalizando, olha, meu pai não tá muito pro teu lado não, ele tá querendo te perseguir e matar. Mas é engraçado, né, como que nesse texto a gente vê que Saul jurou a Jonatas, vive o Senhor, que ele não morrerás, mas logo em seguida já muda de ideia completamente. E trazendo para o sentido espiritual, a gente pode perceber também que é uma estratégia do próprio inimigo, né, dá uma paz temporária para que você, de repente, baixe a sua guarda para que ele possa atacar novamente. Pastor Remy, isso é muito... Pastor Remy não, Pastor Gregory Remy, perdão. É que eu li ali o Remy, mas já foi direto. Também tá certo. Tá certo? Perdão. Nós percebemos que é uma estratégia do inimigo. Ele quer baixar a nossa guarda para que a gente pense que tudo está em paz. Saul até jurou. Olha o perigo disso. Jurou. Vive o Senhor que não morrerás. Mas logo em seguida ele tenta atacar novamente. Então, espiritualmente, não podemos nunca baixar nossa guarda. Não, nunca. No sentido espiritual, e quando a gente está percebendo que as coisas estão muito quietinhas, a gente tem que começar a ficar vigiando, né? O que está acontecendo aqui? Quando a gente está percebendo que parece que está tudo tranquilo, o mar não está agitado, e isso a gente vai abrindo as brechas, vai estar abrindo, né, dando corda, e o inimigo vai estar se aproveitando disso. E o Davi
foi lá na casa de Saul, estava tocando a harpa, você percebeu o que vai acontecer. O Saul já estava esperando o momento certo para lançar. Exatamente. Isso. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, no sentido espiritual. A gente tem que ficar muito vigilante e para não cair no laço do inimigo, porque o inimigo sempre vai mostrar pra gente, não, eu tô quietinho, eu esqueci de você, pode ficar tranquilo. Mas o crente hoje em dia, a gente deve tomar muito cuidado no sentido para nós ficarmos sempre de vigia, porque o inimigo não esquece, não. Exatamente. E o que ele mais quer é roubar, matar e destruir. Ele tá assim ao seu redor, procurando uma brechinha desse tamanho, mas por menor que seja, qualquer brecha é letal. Lembram do rei que por uma brechinha na sua armadura, uma flecha ao acaso atingiu ele? Então, quando você tem brecha, você se torna vulnerável. E não deixe esses momentos de alegria, de paz, cegarem você e fazer com que você baixe a sua guarda, porque ele tá pronto para atacar. O inimigo, ele não vai tirar o pé do teu pescoço, não, porque você tá pedindo. Não vai. O inimigo, ele não tem nenhuma bondade, nenhuma misericórdia para poder oferecer. Ele quer realmente matar e destruir o propósito. E como o pastor Gregory até comentou, ele vai tentar de novo, vai pegar a lança e jogar contra Davi para poder matá-lo, e isso vai continuar essa perseguição por muito tempo. Então a gente vê que a palavra não aplacou ali a ira e a inveja que Saul estava. Ou seja, ele até fala uma coisa, prometeu uma coisa, mas não houve uma mudança de coração, assim como a gente viu em capítulos anteriores. Ele só rejeita o profeta, ele só está ali rejeitando a palavra do Senhor, está anulando a palavra, e aí me chama a atenção que sem uma transformação de coração, ou seja, sem tratar a raiz, pastor, a gente vê que vai ser uma repetição de comportamento. Se a pessoa não muda o coração, ela vai viver com esse mesmo problema, vai viver com esses mesmos padrões. É o que a gente observa em Saul, por exemplo. É a mente, né, Júlia? É a mente. Por isso que Paulo João Marino vai declarar: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo está aqui, no vosso entendimento. E uma vez que ele interpretava daquele jeito, como se Davi tivesse ali querendo tirar, né, o reinado dele. Não, mas foi uma escolha de Deus. E quando é Deus quem escolhe, não adianta. O homem pode vir de todos os lados, com todas as flechas, lanças, né, com qualquer tipo de arma que for, não vai prosperar. É casa de Jacó, vai estar protegido, guardado. Pastor Gregory estava falando, né, dessa não baixar a guarda em tempo nenhum. E aí, quando eu falava, me veio aquele versículo no meu coração, que as raposinhas, elas destroem a vinha no momento em que a vinha está dando flor. Então, na hora que está tudo dando certo, a vinha tá ali cheia de flores, a situação tá boa, tá tudo perfeito. É nesse momento que nós precisamos ficar mais alertas e mais atentos. Então, revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Saul não estava bem. A mente dele não estava bem, o coração dele não estava bem, por isso a raiva, o ciúme, a insegurança, a incerteza, a vontade de matar Davi ali, o ódio era muito grande. Então, as pessoas, quando elas não tratam o coração, né, elas vão falar de forma errada, vão pensar de forma errada, porque a boca fala do que o coração está cheio, e as atitudes também, os procedimentos, né, a conduta da pessoa vai ser errada. Exatamente. Ela vai demonstrar isso. Ela vai ficar revivendo esse Aquilo padrão, ali. Vai ficar nessa fase até você vencer essa fase. Às vezes você se pergunta, mas parece que é o mesmo cenário, né? Corrigindo, né? É o mesmo princípio, mas em cenários diferentes, mas parece que é sempre a mesma coisa. É porque tá mostrando que você não venceu essa fase ainda, de que você ainda precisa se aperfeiçoar e para poder vencer aquela dificuldade, né? Não sei o que Deus está ministrando ao seu coração nesse momento, mas que você possa romper com esses padrões e romper de fase, para que você avance de fato, que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. E seguindo a história, nós vemos que não só Jonatas, da casa de Saul, um dos filhos de Saul,
tinha essa afeição por Davi, mas Mical, sua esposa, tanto que nessa fúria, nessa inveja, perseguição, ali buscando a morte de Davi, nós vemos que ela, quando recebe os guardas ali, ela fica sabendo e fala, Davi, foge pela janela. Não vou ler o texto aqui, porque senão fica muito conteúdo, a gente não consegue conversar a respeito, né? Mas nós vemos que ela oferece ali a fuga para Davi, coloca uma estátua, algo que os guardas olhassem e vissem que não, Davi está deitado, acamado, doente, né? E que fossem outra hora buscar, porque tinham intenções malignas ali contra Davi. Então, nós vemos que Mical oferece ali uma saída. Mas, pastor Gregory, é interessante como ela usa uma meia-verdade. Como que isso se justifica, biblicamente falando, né? É um pouquinho complexo, mas naquele momento ela fez aquela estratégia para poder livrar o Davi do seu pai. Uhum. E ela foi sábia. Sim. Eu posso dizer que ela foi muito sábia. Digamos também, ela aprendeu com os erros, porque no início, a Mical, tinha errado. Uhum. Lembrando que quando o Davi tinha ganhado, foi uma guerra, eu não sei se, pastora, a senhora pode me ajudar, quando o Davi estava dançando e a Mical foi achando isso estranho, debochou disso. Então, ela foi muito sábia, porque como esposa de Davi, ela tem que ajudar o marido, uhum. né? E o pai levantando contra o marido, ela tinha que dar o jeito dela. E ela foi muito sábia. Para mim, foi uma decisão sábia que ela fez de ajudar o Davi a escapar do pai dela. Ela foi estratégica ali, né? Ela não tinha interesses pessoais ou, assim, vantagens próprias para ela, entende? Mas era preservando a vida. E a outra coisa, ela sabia que mesmo, tipo assim, ajudando o Davi a escapar do seu pai, o Saul não ia matar sua filha. Porque tem a parte do amor. A senhora que é mãe, a senhora sabe, a sua filha pode fazer qualquer coisa, mas você vai chamar atenção. Mas eu concordo. Não tem outra palavra, né? A palavra feita é essa, estratégia ousada. De proteção. Eu concordo com o pastor Gregory, porque eu iria proteger. Então, a estratégia tem que surgir, tem que aparecer. O genro pode matar o genro, mas a filha não. O inglês fala o filho pela lei, né? Son-in-law, mas a filha de sangue ele não ia. Então nós vemos Mical sendo extremamente estratégica, ousada também, mas ela tinha uma confiança de que o pai iria preservar a vida dela. E ainda que não, mas ela estava ali, estava sendo ousada e protegendo a Davi, o futuro rei de Israel. Então nós vemos que ela foi ali estratégica na decisão que ela tomou. E do versículo 18 ao 24, a gente vai ver algo interessante, porque quando Davi foge, nós vemos assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, e anunciaram a Saul dizendo, eis que Davi está em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estavam Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. E mais à frente veremos também que o próprio Saul foi tomado pelo Espírito de Deus. Mas, pastora Mônica, algo interessante aqui, que nós até comentávamos antes de iniciar a gravação, de que quando há esse momento de crise, de perseguição, de tentar contra a vida, nós temos um refúgio onde podemos buscar o Samuel, nós temos a nossa Ramá, né? Nos dias de hoje, pastora, traduz pra gente quem seria o Samuel, onde seria Ramá? Samuel é o homem de Deus, é o profeta que vai lhe dar todo o direcionamento, a bagagem espiritual, ele vai lhe instruir, lhe orientar, lhe redarguir, ele vai corrigir a você para que você não erre, porque você está numa batalha, numa guerra. Então, qualquer passo em falso seria ali muito destrutivo. Se bem que o nosso Deus, quando ele tem um plano, um projeto, um propósito, ainda que aconteça, assim, vários tipos de ameaças, dificuldades, que a pessoa passe por várias situações difíceis, Deus vai estar ali no controle de tudo, resguardando aquela pessoa, dando ela estratégia, pessoas que vai auxiliar ela naquele momento, difícil, e Samuel, então, seria esse que vai instruir. E você comentou do...
falou Samuel, e o outro Sim, que... sobre Ramá. Ramá hoje para nós seria você subir a essa presença de Deus, você se elevar em oração, você chegar até o trono, né? Entrar no santuário do Senhor com muita ousadia e expor a tua causa. Porque certamente quando você clamar, Deus vai lhe dar livramento, lhe socorrer, lhe proteger, porque Ele está ali para lhe estender as mãos e guardar de toda a malignidade e maldade que Saul anda aprontando por aí. Exatamente, junto com a maldade do próximo, a tentação do próximo, a provação que está ali se passando, Deus sempre oferece o escape. Vimos isso em Jonatas, né, pastor Gregory? Sim. Vimos isso em Mical, e agora, através do homem de Deus, Samuel, o lugar ali onde a palavra estava sendo ministrada, a congregação dos profetas, que era Ramá, que hoje em dia também podemos interpretar como até sendo um ambiente físico, a própria igreja, a casa de Deus, onde você pode buscar refúgio, na palavra, onde você pode se assegurar como uma rocha. Pastor Gregory, uma coisa é fato, Deus sempre oferece o escape. Deus sempre oferece. E só corrigindo uma coisa que eu falei, Júlia, sobre a Mical, né? Tava dançando, pastora, e esse evento vai acontecer lá no 2º Samuel, né? Samuel 6. E então ela ainda não tinha acontecido aquela situação. E voltando agora. Sim. E era sobre mesmo. Era sobre Deus sempre oferecer o escape para nós. Só nesse capítulo a gente já viu vários. Jonatas, Mical, Samuel, né? Vários escapes. Isso. E Deus sempre oferece. E sempre esse escape é para o nosso melhor. E no caso de Davi, ele foi para Ramá, né? Sim. Aquela cidade aonde que o Samuel nasceu. E é um lugar santo. É um lugar santo, e daqui para frente a gente vai ver muita coisa que vai acontecer naquele lugar. E nesse lugar, o Davi fugindo até lá, e Deus vai fazer com que o Samuel, não é o Samuel, desculpa, o Saul não consiga tocar no Davi. Então, sempre haverá o escape para quem ficar no centro da vontade de Deus. Nós devemos ficar. Para ter escape, devemos ficar. Porque senão a gente vai ficar perdido. Porque o Saul já tá tudo perdido. Saiu do centro da vontade de Deus. Desobedeceu. Foi fazer uma coisa. Deus não tinha permitido para ele fazer. O Samuel foi até ele para tentar convencer ele que ele estava errado. Ele não aceitou que ele estava errado. Queria que o Samuel fala, não, rei, tá tudo certo. E chegou até no Davi, perseguindo o Davi, mas Deus sempre deu o escape para quem ficar no centro da sua vontade. Exatamente. Tinha uma unção sobre Davi, uma palavra sobre ele, e isso foi o que guardou e o sustentou. Aqui nós vemos Saul, que ora estava sendo ali possesso por um espírito maligno, não era assim, nós lemos por parte de Deus, mas já estudamos sobre isso e vimos que era por permissão de Deus, porque ele estava afastado da presença, dando assim brecha e legalidade para o inimigo agir na sua vida. Mas nós vemos aqui Saul sendo tomado pelo Espírito de Deus, não só ele, mas os seus servos. Então, mais uma vez, Deus dando escape para Davi. E a história é linda. Quando nós temos uma promessa, quando nós temos uma unção sobre as nossas vidas, não há nada que vai te levar para a direita ou para a esquerda, ou vai permitir que o inimigo toque. Mas para isso, não faça como Saul, que se desviou, que se rebelou. Seja como Davi, segundo o coração de Deus, e você vai ver cada escape, cada provisão dos céus para a sua vida. E nós já vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, mas quero só dar uma dica para vocês aqui antes, para poder você pesquisar e ver como a Bíblia é rica. Porque nós lemos a Bíblia aqui, 1 Samuel, em seguida vem 2 Samuel, mais à frente veremos 1 e 2 Crônicas, mas você sabe que muitos eventos acontecem de forma... Se a gente for olhar cronologicamente, acontecem ao mesmo tempo, da mesma forma os Salmos. Lá no panorama teológico, panorama geral que nós fizemos sobre este livro, nós falamos que Crônicas muitas vezes vai citar acontecimentos de 1 e 2 Samuel, Salmos muitas vezes, então pesquise a ordem cronológica, porque você vai ver quantos salmos, quantas orações que Davi fez durante esses períodos de perseguição, onde dentro da própria casa dele, ele estava sofrendo perseguição, o sogro estava atrás dele, não é somente o rei, né? Mas quantas orações que ele fez sinceras e que nós podemos também
orar em cima dessas palavras que estão registradas no livro sagrado e fazer também, de fato, as nossas orações, compreende? Então, orar em cima da palavra. Estude a história também de forma cronológica. Eu tenho uma Bíblia em casa assim e ela é maravilhosa. Difícil de achar muitas vezes, porque a gente está acostumado a manusear essa Bíblia, né? Para achar uns salmos lá é difícil. Mas se você seguir a ordem cronológica, você vai ver quão rico, quanto assim vai aumentar o seu conhecimento, enriquecer o teu conhecimento. Faça isso, é uma dica. E vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares sobre esse capítulo tão maravilhoso. E ele nos diz assim: Davi foi refugiar-se junto a Samuel porque reconhecia a autoridade espiritual que estava sobre ele e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Sua atitude nos ajuda a perceber que em meio a situações de conflito ou adversidade, a presença de um verdadeiro homem de Deus pode significar um socorro divino para aqueles que temem o Altíssimo. Saul fez várias tentativas frustradas para prender e matar Davi, enviando seus mensageiros à procura dele, mas por fim, ele mesmo foi a Ramá. E o Espírito de Deus então interveio mais uma vez, trazendo livramento para Davi. Pois esse Espírito de Deus se apossou de Saul e de seus servos também, levando-os a profetizar. Ora, o rei era homem obstinado e rebelara-se contra o Senhor, conforme Jesus mais tarde ensinou-nos, que nem todo profeta é um autêntico servo de Deus, né? Quantos ensinamentos que o nosso missionário R.R. Soares vem trazer e abrilhantar ainda mais tudo que foi ministrado aqui no podcast bíblico. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E pastor Gregory Remy, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre. Amém. E passa pra gente, pastor, mídias sociais, o endereço do senhor, horários. Fique à vontade. Glória a Deus. No Instagram é pr.gregoryremy, com Y, o Gregory com Y e o Remy com Y. E sobre aonde que eu congrego, eu fico com o pastor Donizete no Rio das Pedras, na Avenida Engenheiro Souza Filho, número 1000. Aí tem os cultos, né, na quarta, domingo, e segunda, sexta-feira, igual que todas as igrejas da graça. Sim. Então, eu peço, entra lá no Instagram, né, curte lá, porque também tem a parte do trabalho que eu faço pro missionário, né, pro Haiti, e podem entrar lá que vai ter coisa rica lá para ser abençoado. Amém, sim. Então acesse o conteúdo, vá ali no perfil, confira todo o trabalho que está sendo realizado, trabalho missionário, de fato, né, em outras nações. O evangelho também veio para outras nações, graças a Deus, porque assim nós fomos alcançados também. E pastora Mônica, muito obrigada, uma alegria te receber aqui no podcast. Volte sempre. Nós amamos receber a senhora. E passa pra gente, pastora, o endereço da senhora, os horários, fique à vontade, mídias sociais. Que Deus lhe use. Ô, Júlia, eu que agradeço como a gente aprende aqui, né? Esse momento é um momento de aprendizado, né? A gente não só passa as informações, mas a gente também recebe muitas coisas aqui nesse programa que tem nos dado essa oportunidade de poder falar um pouco mais ainda da palavra do nosso Deus, que é tão importante. Eu estou ali na Igreja da Graça de Mesquita, as reuniões principais, segunda a sexta-feira, nos horários de 9, 15 e 19 horas, domingo, 8 da manhã, 10 e meia da manhã e 18 horas. E as mídias, @pastora Mônica Terrigno, você pode acessar Instagram, Facebook e também SOS da Fé, né? A gente está fazendo as sextas-feiras, faço junto com Júlia também, né? Pastor Yara nos deu essa linda oportunidade, o Gente da Gente. Então vai lá no YouTube, fica tudo registrado lá, os nossos programas, tudo direitinho, para a glória do nosso Deus. E endereço lá da nossa igreja, Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912, bem no centrão de Mesquita. E lá vai ter uma palavra linda que vai edificar também o seu coração. Júlia, muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu que agradeço, pastor, e agradeço a cada um de vocês aí de casa que acompanharam até o finalzinho do podcast. Glória a Deus pela sua vida. E já anota o dever de casa. Já faça a leitura prévia de 1 Samuel, capítulo 20. E você vai ver aqui a entrevista de Davi com Jonatas e a aliança que eles fizeram na presença de Deus. Você vai ver o quão sério é as alianças que nós fazemos na nossa vida e quão importante é honrarmos essas alianças. Então, dever de casa, 1 Samuel, capítulo
capítulo 20. E você volta para o próximo podcast bíblico para a gente continuar estudando mais e mais desse livro vivo, dessa palavra eficaz. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço a cada um de vocês e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!